Eu sou Georgina Salles, vou apresentar, né, a experiência Sobreviver em Situação de Rua em Tempos de Pandemia, de Maceió. É uma experiência de uma equipe... na verdade, em Maceió nós temos 6 equipes de consultório na rua, modalidade 2, né, todas vinculadas a unidades básicas de saúde, ou seja, atenção básica do município. É uma equipe itinerante que atua, né, em articulação com os outros serviços da rede de atenção básica, atenção psicossocial, urgência e emergência, e em grande parte com serviços do SUAS, dentre outras instituições. Aqui, mais especificamente, a gente vai falar um pouco da realidade de uma das equipes de consultório na rua, mas em alguns momentos também eu vou trazer um contexto geral do trabalho do consultório na rua em tempos de pandemia, de enfrentamento da Covid-19. Trouxe já um pouco aqui para vocês uma imagem, assim, um pouco da diferença do que mudou na equipe, né? No início, quando a gente apenas ainda estava usando, né, máscara e pouco ainda, né, paramentado, e depois lançou, né, a diferença da equipe, e que isso já traz um pouco, assim, de como foi trabalhar na rua, né, com todo o uso desse EPI, dessa paramentação. Foi algo difícil para a equipe, que é diferente de estar dentro de uma sala, né, com toda uma estrutura, com ar-condicionado, e estar na rua com esse EPI todo, né, com toda essa paramentação. E foi algo que, inclusive, as pessoas em situação de rua estranharam, ou melhor, vem estranhando muito, né, essa forma como a gente tem chegado na rua, né, e para a gente também, tem sido algo difícil. Alguns até dizem que não estão reconhecendo a gente, outros a gente se surpreende porque eles reconhecem a gente apesar de toda essa roupa. Aqui um pouco, né, das nossas motivações e que nos moveu, que nos move, mas que nesse momento de Covid, algumas coisas eu acho que é importante a gente destacar hoje. Apesar de toda a precariedade, né, da situação de rua com relação à higiene, a falta de alimentação, a hidratação, né, acesso à água, à higiene, a alguns cuidados, cuidados básicos, né, de vida e de saúde, nesse momento de pandemia, a gente percebeu que aumentou a dificuldade para o acesso aos espaços de higiene, dificultou também o acesso à alimentação, então as pessoas falavam muito para a equipe, né, de como está sendo mais difícil por conta do fechamento do comércio e da diminuição do trânsito, né, de pessoas na rua, e isso acabou dificultando muito. E eles começaram a dizer que agora sim eles estavam passando fome, muito mais fome, né, do que antes. E outra dificuldade, eles trabalham muito também com a coleta, né, de materiais recicláveis, então isso também foi uma dificuldade apontada por eles, de como também ficou difícil. A gente percebeu também que aumentou o número de pessoas em situação de rua, e a questão da dificuldade de espaço para acolhimento e isolamento social nesse momento de pandemia. Então, em algumas situações, a gente se deparou com essa dificuldade, e aí foram necessários vários diálogos e articulações, em alguns momentos, para viabilizar esse cuidado de acolhimento e de isolamento social, de como isso era difícil na rua, e algo também que nos mobilizou muito, foram muitos contatos feitos para que a gente tomasse providência, para que a gente tirasse as pessoas da rua, né, também nesse momento de pandemia, que essas pessoas eram um risco, e a gente sofreu muitos desconfortos e muitos tensionamentos por conta disso. Aqui um pouco, nas imagens, um pouco do nosso território, né, de onde a gente trabalha, situações extremamente precárias de vida, de moradia. O objetivo do trabalho, então, foi relatar as estratégias de prevenção, cuidado e promoção de cidadania e direitos humanos, né, especialmente nesse momento, para lidar com as adversidades relacionadas ao viver na rua, né, em tempos de pandemia. E aqui mais um pouquinho, para vocês terem uma ideia, né, dos nossos cenários de atuação em comunidades, né, extremamente também carentes, algumas que ficam à beira da lagoa, outros espaços improvisados de assentamento e moradias de barracos, e algumas pessoas mesmo em situação de rua, morando em prédios abandonados, ou em espaço da rua como praça, calçadas e outros. Bom, aqui um pouquinho também das experiências desenvolvidas, então, assim, a gente teve que traçar estratégias, a gente teve que traçar um plano de ação, né, para esse momento, com foco no enfrentamento da Covid,
A gente teve que pensar, por exemplo, a gente começou a usar, a gente já usava isso, mas a gente começou a usar muito mais intensamente a questão da garrafa PET, né, no carro, para disponibilizar as pessoas com água e sabão. Fomos à procura também de doações, então conseguimos doações de álcool, de máscaras, cesta básica, de muitos kits de higiene, para disponibilizar as pessoas em situação de rua. Para a equipe, a gente conseguiu garantir o EPI, né, a gente tem conseguido garantir. Uma coisa que a gente também lutou muito foi para garantir EPI, né, para todos os profissionais das equipes de consultório na rua, porque também, diferente de algumas outras realidades de serviços de saúde, na rua, todos os profissionais da equipe têm um contato direto com as pessoas na rua, com as pessoas na situação de rua. Então, assim, era difícil dizer, não, o EPI, né, toda a paramentação vai ficar para médico e enfermeiro, por exemplo, que são aqueles profissionais que têm mais contato direto. Na rua, isso acontece com todos. E algo que a gente também foi observando é que foi uma dificuldade para a gente manter o distanciamento. Então, assim, algumas vezes mesmo que eu estava com a equipe, assim, eles chegavam, se aproximavam, queriam apertar a mão, abraçar, né, chegar perto. E a gente tentando explicar que naquele momento não podia, e para alguns, assim, causou também uma certa, assim, eles não acreditavam que isso estava acontecendo de fato, né, alguns até brincavam que isso não pegava neles, e a gente tentando, né, trabalhar isso com eles, e aí mantendo uma distância que para eles isso também foi muito estranho, para a gente também, né, de manter essa distância e esse afastamento que era necessário naquele momento para a proteção, né, deles e proteção da equipe. Então a gente também passou a atuar em abrigos temporários, que foram criados provisoriamente para acolher pessoas em situação de rua. Então, passamos a atender semanalmente nesses abrigos, fizemos também uma escala em organização com as equipes, né, para a gente fazer um rodízio no abrigo, e a gente ter atendimento em diferentes horários nos abrigos temporários. Fizemos vacinação na rua, e aí de forma muito mais intensa dessa vez, né, e aí conseguimos viabilizar a vacina para todos, em situação de rua, não apenas para aqueles que seriam, né, o público-alvo da campanha de vacinação. O transporte sempre é um dispositivo, assim, essencial para o trabalho da equipe, então, assim, o carro agora, então, nesse momento, assim, a gente teve que improvisar, adequar e reinventar, né, muitos insumos e muitas estratégias para poder viabilizar esse cuidado e enfrentamento à Covid. E aí, alguns resultados, né, a gente também promoveu algo que foi discutido entre a equipe a partir da fala deles, da questão com relação à fome. Então, a gente conseguiu viabilizar a doação de quentinhas através de ONGs, de instituições religiosas e também da SEAD, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, pelo Restaurante Popular. Então, foi uma decisão da equipe, né, de fazer essa dispensação das quentinhas em um horário na rua para amenizar, né, essa fome e ter pelo menos, né, uma refeição adequada ao longo do dia. A gente teve um momento também de lazer, de lanche com os usuários, a gente oportunizou esse momento, claro, né, mantendo os critérios de segurança e cuidado para protegê-los, e o banho, né, a higiene, em alguns espaços, pela dificuldade de acesso, o mercado, por exemplo, que era um local que eles usavam para tomar banho, para também pegar água, né, esse espaço foi fechado e eles passaram a ter muita dificuldade. Então, nesse território, a equipe viabilizou também momentos para o banho. E encontramos grandes parceiros, né, nesse processo. Tivemos também que pensar estratégias para a equipe, então a gente teve que organizar a escala da equipe, né, a equipe trabalhando em dias alternados para também não lotar a van do consultório, porque a equipe aqui em Maceió, toda a equipe vai para a rua, né, para o cuidado, então isso foi algo também que a gente pensou, e articulação com a rede, uma dificuldade que a gente sentiu muito também ao longo desse processo, foi o fechamento de alguns serviços, a paralisação de alguns, a paralisação total, de outros, né, suspensão de algumas atividades, então a população de rua também sofreu muito com isso, isso limitou o acesso, né, a algumas documentação, defensoria pública fechada, né, alguns outros serviços, assim, a gente tem sentido muito. E
Eu acredito que a continuidade de alguns atendimentos e alguns cuidados, né, especialmente atendimentos médicos que estavam agendados, já programados, e que foram também interrompidos. Ter que lidar também com adoecimento de alguns profissionais, afastamento, então isso também mobilizou muito a equipe, né, não foi fácil, a gente, né, teve alguns profissionais que também, né, se infectaram e que também tiveram que ser afastados por conta da Covid, da infecção. E aí, para concluir, né, algumas coisas que a gente percebeu ao longo, né, de toda essa experiência, que ainda não acabou, né, e que toda hora a gente vê a gente tendo que se readequar, né, e propor outras estratégias, seria a visibilidade dos problemas e necessidades das pessoas em situação de rua. Então, assim, a gente conseguiu trazer isso à tona, dar uma luz a isso, para talvez, assim, a gente conseguir, né, parceiros para viabilizar a melhoria das condições. Questão de movimentos solidários, especialmente da sociedade civil, ONG, instituições religiosas, além, claro, de instituições governamentais, mas a gente viu muito, assim, a aproximação de instituições da sociedade civil para dar esse suporte. Fortalecimento dos vínculos, então muitos disseram, que bom que vocês não pararam, que bom que vocês estão aqui, né, que a gente sabia que vocês viriam para cuidar, e isso foi muito bom ouvir, né, dessas pessoas, porque era uma pergunta, consultório na rua vai parar também, e a gente disse, a gente não pode parar, a gente vai ter que, né, pensar umas estratégias, a gente não pode parar. Questão das desigualdades sociais, então, eu acho que isso gritou muito mais agora, nesse momento, né, então, algumas situações, a gente teve muitos diálogos, e processos, né, envolvendo o Ministério Público, promotoria, né, Defensoria Pública da União, Comitê da População de Rua, mídia também, né, nessa discussão com a gente e trazendo à tona essas questões sociais de maneira muito mais forte também. E causando muito sofrimento, né, em muitos de nós, assim, na equipe. Respeito à autonomia e escolha das pessoas, isso foi algo que a gente teve que lidar, talvez a gente possa discutir mais no debate, mas chegou para a gente, né, situações de que vocês têm que tirar essas pessoas, vocês têm que fazê-los cumprir todo o tratamento, todo o isolamento, e a gente teve que dar muitas respostas a isso, e não foi fácil lidar com essa situação. E acho que, por último, viabilizar o acesso aos serviços como sujeito de direitos. Eu acho que talvez a gente possa levar também para o debate, acho que o meu tempo, né, acabou, mas pensar a internação, né, para tratamento de Covid, para uma pessoa em situação de rua, tem sido um grande desafio também, né. Aquele período, né, alguns que tiveram que ficar mais do que 14 dias e conseguir garantir o acesso, né, a serviços como, por exemplo, de internação, tá? E aí o afeto e o cuidado mútuo entre equipe e população de rua, né, possibilita o enfrentamento dos medos e angústias, e para sobreviver na rua é preciso coragem e liberdade de ser e acolher. E eu senti isso, eu tive Covid, e aí quando eu contei para alguns que eu cheguei na rua, assim, foi incrível depois, eles perguntaram, e aí, tá bem? Tá melhor? Que bom que você tá aqui, né, que bom que você melhorou, e assim, uma certa preocupação também e cuidado com a equipe, né, então isso também é muito bom de sentir, isso também nos afeta muito. Pronto, era isso, obrigada.